Olá, bom dia! Que a graça e a paz do Senhor seja com você que acabou de despertar, você que já está aí vivenciando momentos na presença do Senhor. Que a graça e a misericórdia do Senhor possa estar junto de nós, nos abençoando neste domingo, dia do Senhor. Hoje nós vamos estudar a lição número 10. O sofrimento em nome da verdade. 1 de Pedro, capítulo 4, 12 a 19. É o nosso texto básico para esta lição. Sofrimento e aprovação do cristão são temas recorrentes em 1 de Pedro. Não se trata do sofrimento por enfermidades, desemprego ou outras coisas decorrentes da precariedade e transitoriedade da vida, mas sim do sofrimento advindo das provas por ser um filho de Deus. Os destinatários da primeira carta de Pedro estavam sofrendo, perseguidos por causa da incompreensão e oposição que recebiam da parte dos não cristãos. Não obstante, devemos resistir firmes, pois as provações são testes para a fé do cristão, conforme refletimos na primeira lição. Com solidariedade e fraternidade, não desviando o olhar da glória que o espera na eternidade, o cristão suporta as aflições do tempo presente e pode antecipar a alegria do mundo vindouro pela convicção da presença de Deus em sua vida. Por causa disso, tal forma de sofrimento pode ser chamada de sofrimento glorioso. Então vejamos aqui o primeiro momento da nossa lição. Sofrimento glorioso com Cristo. Letra A. O cristão deve esperar pelo sofrimento. Esperar não é desejar. Pedro afirma que o cristão não deve ficar surpreendido com o fato de passar por sofrimentos por causa da sua fé. Ao contrário do que muitos pregam atualmente, a Bíblia ensina que as provações são inerentes ao ser cristão. Ao longo da história, o povo de Deus tem sofrido nas mãos do mundo ímpio, justamente por serem diferentes dos incrédulos. 2 Coríntios 6, 14 a 18. O homem sem Deus vive em mentiras, orgulho, prazeres ilícitos e busca de poder e bens materiais. Ao contrário, o cristão dedica sua vida à verdade, à humildade, à santidade, ao desejo de glorificar a Deus e de ajuntar tesouros no céu. O sofrimento é descrito como um fogo, um incêndio que se apresenta. É uma figura que se refere à fornalha usada pelo refinador do metal, da prata ou do ouro, que os derrete para retirar sua impureza. Comumente, fogo, na Bíblia, simboliza o julgamento de Deus, mas aqui Pedro usa a figura do fogo como um processo de refinamento, não de julgamento divino. Claro que nem todas as dificuldades da vida são necessariamente provações ligadas à fé em Cristo. Muitos fazem parte da vida e quase todos passam por elas, infelizmente. Também há problemas causados pelo próprio ser humano, por decisões equivocadas ou por causa da desobediência e do pecado. As provações na vida do cristão não são um acidente de percurso. O verbo surgir pode ser traduzido também por acompanhar. Isto reafirma que ser cristão e sofrer por amor a Cristo são inseparáveis.
A palavra final do verso 12, acontecendo, é um verbo usado no Novo Testamento para referir-se principalmente à providência de Deus, que organiza todas as ocorrências da vida para trabalhar em conjunto com seu propósito eterno. Portanto, as provações fazem parte do plano de Deus, que tudo controla, visto que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e se submetem à sua vontade. Romanos 8, 28. Letra B. O cristão deve se alegrar no sofrimento. Alegrar-se no sofrimento, não pelo sofrimento. O verso 13 mostra 3 palavras que indicam alegria. Alegrem-se. Alegria, deleitar-se na graça de Deus, experimentar a graça de Deus, estar feliz por sua graça. Exultem, ficar tão feliz que a pessoa chega a saltar em comemoração. Para quem não experimenta a graça de Deus, é difícil entender de que maneira as circunstâncias difíceis podem produzir alegria exultante. Apenas a graça pode oferecer essa perspectiva. O cristão pode alegrar-se no sofrimento por alguns motivos. Primeiro, o sofrimento representa comunhão com Cristo, sendo um privilégio sofrer com ele e ser tratado pelo mundo da forma como ele foi. Atos 5:41. Essa comunhão é tão profunda que aqueles que perseguem os cristãos, na verdade, estão perseguindo Jesus Cristo. Atos 9:4. Em segundo lugar, o sofrimento trará glória no futuro. Quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Verso 13b. Sofrimento e glória são 2 ensinos que estão sempre juntos em 1 de Pedro. A glória não consiste na ausência de sofrimento, mas na aprovação da fé diante das provações e a consequente recompensa garantida quando Jesus voltar. Em terceiro lugar, o Espírito Santo vem em socorro do crente quando chegam as lutas, as calúnias, insultos por causa do nome de Cristo. Verso 14. O sofrimento e as perseguições, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Verso 14, parte B. É por isso que cristãos martirizados ou perseguidos, e existem muitos no mundo hoje em dia, podem louvar a Deus em meio às mais duras provas, sem retroceder. Em quarto lugar, o nome de Jesus é glorificado quando seus filhos resistem aos sofrimentos. Ser cristão é mais do que pertencer a uma religião, mas é ser como Cristo, é ser alguém que tem o privilégio de viver como Ele, e que também aceita o desafio de levar esses nomes e sofrer por amor a Ele. Segundo momento, o sofrimento leva a avaliar a vida com Cristo. O sofrimento, de forma geral, parece deixar as pessoas mais sensíveis e, no caso do cristão, pode ser uma grande oportunidade para avaliar sua vida com Cristo. Não se trata de ficar caçando pecado na própria vida para explicar o sofrimento, pois o livro de Jó nos ensina a não fazermos isso. Mas é verdade que no fogo da perseguição e do sofrimento, parece que as coisas tendem a ficar mais claras, pois a pessoa se volta para si mesma, examinando sua vida em vários aspectos. Letra A. Qual o motivo do sofrimento?
Esta inquietante pergunta é feita em muitas ocasiões na Bíblia e continua sendo um dilema para a teologia. Mas o que Pedro deixa claro que nesse verso é que o sofrimento do cristão não deve ser motivado por atitudes erradas que ele venha a cometer. O sofrimento glorioso é o que decorre da união e compromissos com Cristo, e não pelo fato de uma pessoa ter cometido um assassinato, ser um ladrão, um criminoso ou alguém que recorrentemente causa problemas. É preciso ter certeza de que sofremos por sermos cristãos, não por sermos criminosos. Letra B. A vida com Cristo é a causa do sofrimento? A questão pode ser posta de maneira simples. Meu viver glorifica ou envergonha a Cristo? O crente não deve, como Paulo nos escreve, ter vergonha do Evangelho, Romanos 1,16, mas também não deve envergonhá-lo, segundo Coríntios 6,3. Pedro tinha experiência nesse aspecto, pois teve a dolorosa experiência de negar a Jesus, o que muito fez sofrer sua alma. Mateus 26, 69 a 75. Se alguém padece pela causa do Evangelho, não deve considerar isso uma vergonha, mas uma honra para si mesmo, e deve glorificar a Deus que assim o considerou digno. Leia Atos 5,41. Quando os sofrimentos são consequência dos nossos próprios pecados, não há consolo que baste para alívio da alma. No entanto, se eles ocorrem por defendermos a verdade, proclamarmos o Evangelho, por nossa lealdade ou por qualquer das doutrinas ou deveres do cristianismo, os sofrimentos pelos quais passamos são gloriosos. Letra C. Estou consciente da iminência do juízo de Deus? O juízo de Deus é aplicado constantemente, embora muitos não consigam percebê-lo. No entanto, o cristão tem consciência de que haverá um juízo especial, final, definitivo, em que todas as pessoas comparecerão diante do tribunal divino. Se para os crentes verdadeiros é difícil suportar as provações, questiona-se qual será o destino daqueles que são desobedientes a Deus, que, segundo Pedro, será muito maior do que os cristãos são chamados a suportar. Ou podem imaginar a perspectiva daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus é de completa falta de esperança. Algo muito pior aguarda os desobedientes, quer sejam perseguidores, pagãos, quer cristãos infiéis. A estes resta o sofrimento eterno por extrapolar a medida da ira de Deus. Terceiro momento. O sofrimento é uma oportunidade para a entrega total a Deus. O verso 19 é uma espécie de conclusão do texto que estamos estudando, reforçando o ensino segundo o qual os que sofrem segundo a vontade de Deus, nada lhes acontecerão que esteja fora dos desígnios de Deus. O sofrimento do cristão não é propriamente da vontade de Deus, mas sim por causa da sua vontade, uma vez que o crente fez a opção por andar de acordo com a vontade do Senhor. Portanto, o salvo coloca sua vida sob a direção de Deus. Devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador. Essas verdades implicam a onipotência e domínio de Deus sobre os acontecimentos. Os cristãos perseguidos
podem apoiar-se sobre esta verdade, a sua esperança inabalável. Esse compromisso não é algo isolado, mas sim uma atitude constante. Ao retribuir o mal com o bem, mesmo sofrendo por isso, o cristão se entrega a Deus e seu cuidado para todas as áreas e momentos da vida. Conclusão. O que torna ainda mais inquietante é o silêncio de Deus em algumas situações do sofrimento da humanidade. Comumente, queremos respostas rápidas, pois o nosso tempo é limitado. No entanto, todo sofrimento humano, especialmente dos cristãos, precisa ser visto à sombra da cruz e da ressurreição de Jesus. Sem a vitória sobre a morte, o sofrimento humano não teria uma resposta cristã coerente. Seria agonia, dor, sofrimento e fim. Mas pelo sofrimento de Cristo, do qual cada cristão é participante, neste mundo confiamos na glória que nos aguarda. Sob esta perspectiva, devemos suportar as aflições daqui, focados na gloriosa eternidade que nos aguarda. Romanos 8:18. Para você pensar, diante do sofrimento, você é capaz de ver as provisões de Deus? Uma bela lição para refletirmos bastante sobre como estamos vivendo os nossos dias, não é mesmo? Como estamos agindo na nossa vida. E se nós ficarmos firmes nos propósitos de Deus, nós veremos quantas bênçãos vamos receber. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos, Deus, por podermos estudar a Tua palavra, por podermos aprender, ó Deus, do Senhor, através desta lição da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor nos ensina, o Senhor nos orienta, o Senhor nos faz entender os Teus propósitos. Queremos clamar ao Senhor pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, nossos netos, pela nossa bisneta, pelos nossos vizinhos, ó Deus. Queremos clamar ao Senhor por aqueles que estão precisando dos cuidados do Senhor a cada instante, Deus. Visita-os. Leva a Tua verdade, o Teu amor, o Teu poder, a cura, Senhor, àqueles que estão lutando contra a enfermidade. Muito obrigado, Deus, por aqueles que recuperaram, pelo nosso irmão Jader, pela nossa irmã Maria, ó Deus. Vem nos proteger, vem nos abençoar, vem cuidar de nós, ó Deus. Nós clamamos ao Senhor porque precisamos da ajuda do Senhor. E é no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que nós oramos. Amém? Como eu disse, se andarmos nos caminhos do Senhor, chuvas de bênçãos cairão sobre a nossa cabeça, sobre a nossa vida. E assim, meus queridos, chegamos ao final de mais uma EBD com você, no seu lar, no seu trabalho. Que Deus nos dê sabedoria para entendermos as suas verdades e aprendermos sobre os propósitos do Senhor. Aproveite o domingo, esteja com a sua família naquele almoço gostoso, aquele momento no lar, no descanso. Logo mais,
Vá à casa do Senhor, cultuar ao Senhor. A primeira igreja batista está de portas abertas, ou outra igreja próximo da sua casa. Nós queremos dizer a você que estamos felizes porque você tem aprendido através da escola bíblica dominical. Que Deus nos abençoe, nos dê um domingo de paz, de alegria e, como eu digo, sempre, sempre, sempre na presença e na dependência do Senhor. Amém? Até amanhã, se Deus assim nos permitir.